assentar. Mais uma vez, nós viemos para que nós possamos abordar acerca do desenvolvimento da vida. Nós devemos saber que tudo quanto que nós queremos abordar neste lugar nos dará a capacidade para que nós possamos crescer. Nós viemos para crescer porque todas as coisas que nós observamos debaixo desse céu crescem. Então, se nós entendemos que cada passo, cada desenvolvimento que nós buscamos cá neste lugar é para nos dar a capacidade para que nós possamos ter um desenvolvimento interno satisfatório, então nós iremos trabalhar arduamente para que nós possamos atingir a vida que nós procuramos. Então, a vida que nós procuramos, toda ela está desenhada na Sagrada Escritura. Não importa os desapontamentos que nós temos, o desafio que nós temos em particular, não importa a luta que nós temos, tanto nós damos a testemunha em alguém ou não, mas cada um de nós temos a percepção e a luta diferentes. A Sagrada Escritura agrupou cada elite ou cada grupo de pessoas com a sua demanda e a sua resposta. Se nós entendemos com toda a clareza que as respostas encontradas na Sagrada Escritura, ela é definida em um só padrão de vida, então hoje nós iremos trabalhar para que nós possamos entender este padrão de vida. Então, se nós irmos no livro de Isaías, capítulo 53, Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aqui nós estamos a observar que ele veio para liberar o povo da opressão. Que opressão? A opressão nós já soubemos. É isto que nós falamos, que cada um pode ter os seus desafios, mas a resposta para a retirada do desafio é só uma, que é o livramento e a salvação da opressão. Qual é a opressão? A voz ou as práticas que é condenada pelo nosso interior. Então, o nosso interior, ele decifrou algumas práticas que é encontrada como erro. Então, quando ela apresenta o erro dentro do nosso interior, automaticamente nós devemos entender que nós estamos a sair da linha da vida completa, que nós chamamos, nós caímos ou entramos no pecado. Pecado, ela é a inversão da vida correta. O pecado é o descontrole mental. O pecado é um descontentamento que o nosso interior detecta. Então, se nós entendemos claramente o desenvolvimento da vida, então nós iremos trabalhar para que nós possamos encontrar a vida real. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 12, ele aí nos revela uma vida completamente de paz. Ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Observa muito bem como que ele dá a resposta de todos os nossos problemas em particular. Não importa o que eu sinto agora, o que você sente agora. Não importa a tua decisão para determinado desafio que você tem em particular. Não importa o teu colapso mental. Não importa a resposta negativa que você pode dar aos teus problemas. Mas, na verdade, ele apresenta a solução no seu todo, para que nós possamos ter a solução. Ele disse para que nós possamos seguir a paz. Seguir a paz, então, significa que é um modelo de vida que nós devemos copiar. Nós devemos copiar, nós devemos entender, nós devemos estudar esta vida, com o intuito de nós possamos ter a capacidade de trazer o crescimento completo da vida assistida. Se nós conseguirmos interpretar completamente o desenvolvimento da vida, então nós teremos a capacidade para que nós possamos trazer a resolução de todos os desafios que nos encontram debaixo desse céu. Noutra hora, nós já abordamos que os problemas vêm com o intuito para que nós possamos resolver. Então, não há nenhuma aula dada numa sala de aula sem ter provas. As provas são as coisas difíceis para que nos poderá testar se nós estamos dentro da matéria ou fora da matéria. Se nós conseguirmos entender completamente
o que a Bíblia nos apresenta, então nós temos cá a capacidade para que nós possamos destruir todas as barreiras e os impedimentos que vêm para nos desafiar. Então, por que a Bíblia pede-nos para que nós possamos seguir a paz? Porque a paz, ela só vem através do amor. A paz, ela só vem através do bom senso do nosso coração. A paz, ela só vem quando nós estamos santificados. A paz só vem quando nós reconhecemos o erro. A paz só vem quando nós conhecemos a estratégia do diabo para tirar a nossa paz. Então, quando nós entendemos todas estas armadilhas, então nós iremos ter a capacidade para que nós possamos contornar completamente o obstáculo, sem que ela mesma sinta que nós estamos a os contornar. Aí vem ser a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Bom, hoje o nosso tema é a busca constante do amor torna o homem perfeito. Então, se o homem buscar o amor constante, trabalhar constantemente para que o amor possa fazer parte da sua vida, então automaticamente o homem tornará perfeito. A perfeição vem quando o homem entende completamente que todas as coisas que estão debaixo desse céu são algo passageiro. A perfeição vem quando nós encontramos os homens a lutarem para algo que não lhe trará nenhum benefício. Então, a perfeição vem quando nós temos a capacidade de interpretar as mentes satânicas e as mentes colapsadas e as mentes defensoras e as mentes que na qual é controlada pelo Espírito Santo. Quando nós entendemos completamente o poder dos Espíritos e a capacidade de nós possamos dominar o poder dos Espíritos, então automaticamente nós iremos entrar no amor profundo. Amor é o entendimento, o amor é a perfeição, o amor é o crescimento, o amor dá-nos a sensação para que nós possamos ir à busca da maturidade. O amor é uma revelação das coisas profundas, que nós iremos exprimir palavras poderosas, que na qual os homens natural, que são homens carnal, eles ficarão perdidos naquilo que tange o entendimento que na qual nós estamos a nos passar. Eles acham a vida muito difícil para suportar. Por quê? Porque nos seus corações não habitam amor. Eles não compreendem, eles entram numa dúvida profunda, eles fazem uma mistura das coisas na sua mente, eles demonstram como quem tem muita sabedoria, mas numa hora fala acerca de Deus, noutra hora fala acerca do mundo. Eles não creem no poder interno do Espírito Santo manifestado no interior dos seres humanos. Eles fazem uma confusão que eles próprios perdem. Perdem a visão até que eles voltam novamente para a vida pecaminosa, vida de incredulidade, vida da cegueira espiritual, mas tendo conhecimento das normas da Sagrada Escritura, mas não cumprindo a Sagrada Escritura. Então, se nós conseguirmos interpretar hoje a vida que na qual nós queremos apresentar, então aqui teremos a capacidade de crescer, porque nós nascemos para crescer. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz-nos: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então, no versículo 16, ainda diz: que ninguém seja devasso ou profano, como Isaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, esta é a busca constante. Multidão estão à busca desse estilo de vida. Multidão estão à busca de amor. Então, eles não estão a conseguir. Então, se nós conseguirmos entender completamente o que nós estamos a abordar neste lugar, não perca o teu tempo. Vem agora e entrega o teu coração a Deus e deixa com que o amor de Deus possa encher e exceder todo o teu ser e todo o teu coração. Primeiras cartas de Pedro, capítulo 5. Primeiras cartas de Pedro, capítulo 5. Primeiras cartas de Pedro, capítulo 5. Vou ler o versículo 6. Presta bem atenção. Aí diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, este é o amor. Esta é a entrega satisfatória. Esta é a condição que nós temos para que nós possamos erguer os nossos olhos para o crescimento. Então, se nós conseguirmos humilhar debaixo da potente mão de Deus, então as coisas vão melhorar em nossas vidas. Nós vamos obter a salvação da nossa alma. 2, vamos ter o controle da nossa alma. 3, nós vamos ter o resultado da salvação e o resultado do controle. O resultado da salvação e o controle da nossa alma é a justiça, é a conservação,
é que nós não iremos, de jeito nenhum, colocar a nossa alma em perigo. Nós não iremos amar a prostituição. Nós não iremos amar a bebedeira. Nós não iremos amar as coisas que desqualificam o nosso ser e colocam-nos vulnerável debaixo desse céu. Vulnerável a uma doença infecciosa, vulnerável a uma patologia que possa destruir o nosso pulmão, vulnerável à pobreza, à miséria, vulnerável até o filho indesejado, que depois nós não teremos a capacidade de o sustentar. Então, nós iremos ficar fora de muitos problemas quando nós realmente entendemos que precisamos de humilhar perante a mão de Deus. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, a vida é só uma. A diferença é que você já conhece a estratégia do inimigo, é que você já conhece o desenvolvimento das trevas, é que você já conhece o padrão apresentado por Satanás. Então, quando nós temos já todos esses domínios, temos já todos esses padrões, então nós iremos crescer. Então, o crescimento vem com uma capacidade completamente poderosa. E esta capacidade vem com o intuito de nós conhecermos as coisas. Então, fica tipo, já passamos no mundo uma vez. Então, nós apenas só estamos a voltar para poder recomeçar as coisas novamente. Por quê? Porque nós ficamos com a mente de Deus, ficamos com a sabedoria de Deus, ficamos com a inteligência de Deus. Então, esta mente e esta sabedoria já é uma mente que ganhou várias batalhas. Então, e todas essas várias batalhas, aquela mente do Espírito Santo foi vencedor. Então, ele apenas vai nos revelar as coisas, vai dizer-nos, passa por aqui, passa por ali, não faz isso, não faz aquilo. Então, nós vamos trilhar o nosso caminho completamente com uma bússola que há de nos revelar os trâmites e o desenvolvimento claro da vida. Então, no livro de Atos, capítulo 26, está aí o Paulo apóstolo. Vê o que é que ele disse aí. Este é o amor. Este é o amor. Se nós tivermos amor, então nós também possamos testemunhar, possamos falar acerca das coisas que foram reveladas aos nossos ouvidos. Rapidamente, Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 19. Atos capítulo 26, versículo 19. Versículo 19 diz que ele disse, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei, primeiramente, aos que estão em Damasco, em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se mandassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E por causa disto, os judeus lançaram a mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os que profetas e Moisés disseram que deviam acontecer. Então, aqui nós estamos a observar a linguagem dele. Ele disse que não fui desobediente à visão celestial. Esta é a entrega. Esta é a busca do amor. Esta é o encontro completo da vida. Então, se nós conseguimos entender completamente que os nossos problemas é não ouvir da visão de Deus, é não entender a visão de Deus, é não seguir o desenvolvimento da visão de Deus. Se nós entendemos que os problemas e os desafios é este, então nós iremos dar volta em todos os nossos problemas. Ele disse que os judeus estavam a procurar lhe matar, mas ele alcançou o socorro de Deus. Por que ele alcançou o socorro de Deus? Porque ele ouviu sempre a voz de Deus. Então, muitas das vezes, Deus fala conosco. Não faz isso. Fala conosco dentro do nosso interior. Mas nós escondemos, pensamos que é a pessoa de fora que está a falar conosco. E nós escondemos para ninguém nos ver e vamos cometermos aquela maldade. E saímos daquele local com uma condenação interna, com um desespero, com um colapso, com uma indignação, com um arrependimento não resolvido, com um arrependimento não para alcançar a salvação, mas sim o arrependimento que causa a tristeza, a dor e a destruição interna. Então, se nós conseguimos interpretar completamente o desenvolvimento da vida, então nós iremos crescer e nós viemos cá para este crescimento. Por isso que nós estamos cá neste local, com o intuito de nós possamos obter a vida completa. Então, observa a linguagem do Paulo apóstolo. Eu
não fui desobediente à visão celestial. O que ele está dizendo? Então quer dizer que a sua consciência estava ativa. Ele estava ativo para ouvir de Deus, para poder seguir os passos e os planos de Deus. Ele queria mostrar completamente a visão de Deus, porque Deus falava em particular no seu interior. Ele sentia a pisada de Deus, sentia a presença de Deus, sentia a vida de Deus. Então esta vida fez com que ele tinha que determinar e seguir o seu interior. O teu interior te revela para que você possa apartar das contendas, apartar das luxúrias, apartar da prostituição, apartar do erro e das mentiras. Porque todas as coisas fizemos não para agradar a nossa vida, mas sim para agradar ao próximo. Então, se nós agradamos o homem, então automaticamente nós não teremos a capacidade de desenvolver as obras de Deus, nem tampouco desenvolver o nosso desejo. O nosso desejo não tem nada a dar satisfação a nenhum ser humano debaixo desse céu. O nosso desejo dá a satisfação a nós e também ao nosso Criador. Então, se nós conhecemos o nosso desejo, então sairemos da condenação. Por quê? Porque a condenação vem quando nós não realizamos os nossos desejos. Aqui o Paulo, não importa a barreira que ele tinha, não importa os desapontamentos que ele tinha, não importa a luta que ele tinha que desenvolver o desejo que na qual estava a falar dentro do seu interior. Por isso que ele disse, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. No livro de Atos, capítulo 24, versículo 16. Atos capítulo 24, versículo 16, ele disse, por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Esta é a escolha do Paulo apóstolo. Ele agora já não estava a andar para o homem. Ele buscou amor, o amor próprio. Ele buscou a salvação. Ele buscou a estratégia da vida. Ele sabia que antes dele salvar outra pessoa, ele precisa ainda de si salvar. Ele precisa de se salvar. Então, se ele não se salvar, ele não terá capacidade para salvar a terceira pessoa. Se ele continuasse na bebedeira, continuasse na prostituição, se ele continuasse no engano, se ele continuasse nas coisas negativas, então ele não terá a capacidade também de salvar a outro. Ele também vai colocar o outro no mesmo buraco pela qual, aonde ele está. Por isso que há muitos problemas que não são resolvidos debaixo desse céu. Uma pessoa que não entende nada, não tem nenhuma classificação. Você também não entende nada, não tem nenhuma classificação. Os dois têm problema. E o outro vai pedir a resolução do problema no outro. O outro também está encurralado com seus problemas. Como que ele vai resolver os teus problemas? No fim, vai te dar o que ele tem no seu coração, que é o que é o outro problema. Então, primeiro, nós temos que obter a salvação. E a salvação cheira. A salvação tem testemunha. A salvação é a abertura da visão. A salvação é o conhecimento, é o dom, é a sabedoria, é o domínio de todas as coisas debaixo do céu. A salvação é uma nuvem das trevas retirada dentro do teu olho. A salvação é um homem cego que nunca via a luz do dia. Oraram para ele e ele, de repente, começou a ver a luz. Vê conforme ele fica. Ele fica tão ativo e vivo. E ele torna alguém que há de controlar o outro para não cair no buraco. Agora, se nós não obtemos a salvação, também os nossos comportamentos vai revelar. Nós iremos complicar a nossa vida. Nós não iremos entender nada que estamos a fazer. E as coisas, cada vez mais, vai começar a aprofundar. Em vez de nós melhorarmos, nós vamos estragar as coisas. Por quê? Porque nós não temos a salvação. A salvação é o dom do conhecimento para todos os seres humanos. Então, se os seres humanos não obter a salvação, não obter a visão completa de Deus, tudo que ele acha que está mal na vida dele, ele ainda vai piorar aquele mal. Por quê? Porque um médico que não entende da cirurgia, se ele ir fazer qualquer reparação no corpo de ser humano, em vez de ele cortar a pele numa parte, ele vai destruir ainda o corpo do ser humano, porque ele vai tirar o coração e depois colocar lá outra coisa. Depois ele vai dizer, não, eu pensei que fosse fígado. E vai ser uma dor de cabeça para o outro que entregou o seu corpo para fazer a operação. Então, se nós conseguirmos interpretar completamente o desenvolvimento da vida, então hoje é a nossa vez, é a nossa chance para que nós possamos interpretar a vida completa. Então, a vida é um dom, a vida é o conhecimento, a vida é sabedoria, a vida é a capacidade de você se proteger, a vida é você entender a estratégia do inimigo. O inimigo atua tanto externo como interno. Então, você pode ser inimigo da tua alma. Inimigo da tua alma, levando a tua alma à destruição. No engano, na mentira, na bebedeira, na prostituição, na burla, em coisas negativas que você possa desenvolver, achando que estás a fazer boas coisas para ti, porque alguns dizem que matar para defender não é pecado, mas você vai se arrepender com todas as práticas negativas que você faz em nome de resolução de um problema. Então, hoje é o tempo para que nós possamos subir para a vida. Hoje é o tempo para que nós possamos trabalhar completamente dentro do nosso interior. Hoje é o tempo para que nós possamos entender por que grandes homens da Bíblia Sagrada conseguiram atingir os patamares do conhecimento que eles atingiram. É porque eles conseguiram decretar a vida, buscar completamente o conhecimento. E Deus possa nos ajudar a decifrar a vida em nome de Jesus Cristo. Rapidamente, primeiro subtópico, que diz-nos
A única via, primeiro subtópico, a única via que molda o nosso coração é a prática de amor. Então, se nós praticamos o amor, então o nosso coração será moldado. Se nós não praticamos o amor, então o nosso coração tornará pedra, duro. Então vamos examinar tudo e vamos ouvir a nossa consciência. Vamos parar um pouco, entender, interpretar o nosso interior. Sim, usamos força, sim. Usamos a repressão, sim. Usamos a correção, sim. Mas a coisa principal, muito antes de nós exercermos qualquer força, exercemos com a sabedoria. Rapidamente, no livro de Efésios. No livro de Efésios, diz-nos o seguinte. No livro de Efésios, diz-nos o seguinte. Efésios capítulo 4, versículo 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira. Depois diz: não deis lugar ao... Não importa o desapontamento, não importa a raiva que podem te dar, não importa o mal que estão a te fazer. Será que você não vai repreender? Vai, mas tudo sobre o controle humano. Cuidado para você não colapsar. Cuidado para você não fazer algo que você não poderia fazer. Cuidado para você não ofender, chamar nomes da mãe e do pai e fazer algo negativo. A repressão, nós podemos sim repreender com ira, com tudo. Mas cuidado com essa ira, porque nós também açoitamos os nossos filhos. Nós, será que quando ele faz mal, será que nós não o açoitamos? O que é que leva-nos a açoitá-lo? É por causa da ira dentro do nosso coração, do que ele praticou, então nós não gostamos. Então nós lhe repreendemos. A palavra é repreensão. Repreensão vem com um pouco de ira, mas com controle, com amor, para ele não morrer, para não ser destruído, para ele aprender a lição, para que na próxima vez não volte a cometer o mesmo erro. E a mesma repressão vai lhe dar a salvação, porque era para ele morrer a segunda vez, mas por causa daquela repressão, ele vai ficar atento e não vai mais ir por aquele caminho. Quer dizer que ele vai desviar da morte. Observa aí. Olha aquela prática. Aquela prática é a prática de amor. Como ele ama a sua vida, não quero mais a palhaçura, então ele vai desviar daquele caminho. Enquanto ele está desviar, ele está praticando o amor no seu coração. Então, se nós entendemos completamente que a única via que molda o nosso coração é a prática de amor, se a única via que molda o nosso coração é a prática de amor, então hoje nós temos que praticar o amor. Examina a tua vida. Vê as coisas que fez com que você sentiu magoado, condenado. Vê as coisas que fez com que você perdeu a visão, perdeu o entendimento. Vê as coisas que te repreendem constantemente, que você sente que você está sendo repreendido por algo constantemente. Por que vão te repreender mais uma vez? Por que vão te repreender outra vez? Então isso simboliza que não existe a prática de amor. Porque se existindo a prática de amor, não vão te repreender numa coisa 2, 3 vezes. Você já sabe que aquilo é mal, pode te trazer um colapso interno. Então você tem que concentrar para que você possa ser perfeito, porque o amor te leva a ser perfeito. Não vou manchar a minha imagem, a minha identidade. Então aquilo de você não manchar a tua identidade, você vai ter orgulho de ti mesmo. Quer dizer que você vai ter um amor próprio. E aquele amor vai te dar a capacidade de você fazer as coisas certas. Agora, aquele amor que você tem, que vai te levar na altura, ele vai te ajudar para que você possa andar completamente na perfeição. E Deus nos ajudará para que nós possamos entender em nome de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Livro de Marcos, capítulo 13. Livro de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler versículo 13. Versículo 13 diz: e sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, observa aí. Então, ele disse abertamente que por causa do nome dele, nós vamos ser aborrecidos. Entende isso? Por que vamos ser aborrecidos? Porque o estilo da vida de Deus vai trazer uma dignidade ao nosso coração. Nós vamos ter a imagem de Deus, que é a perfeição. Então, esta perfeição vai chocar a vida de muitos seres humanos debaixo desse céu. E muitos seres humanos vão ficar contra nós, vão lutar contra nós, vão procurar falhas em nós. Eles vão ser o nosso inimigo, porque eles querem ter paz na sua maldade. Eles querem continuar nas suas obras negativas. Então, a única forma deles poderem continuar nas suas obras negativas, então eles têm que nos eliminar. Então, para nos eliminar, porque a nossa presença vai comover a sua alma, comover o seu coração, comover as obras na qual eles praticam. Então, vai ter um choque, vai ter uma interferência. E aquele choque vai fazer com que eles tenham que sujar o nosso nome perante os outros, para que eles pudessem permanecer nas obras negativas.
Então, se nós permanecemos no amor, então nós vamos ter uma identidade. E essa identidade vai montar todo o nosso ser. Rapidamente, no livro de João, capítulo 15. João 15. João, capítulo 15. No livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15. No livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. No livro de João, capítulo 15. Vou ler o versículo 9. João 15, 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E permaneço no seu amor. Então, esta é a versão clara da vida. Então, a Bíblia diz-nos abertamente, se nós o amamos, então nós devemos guardar os seus mandamentos. Amém? Trava essas crianças, não entra mais aqui. Então, nós devemos entender completamente o amor de Deus. O amor não é falar pela boca. O amor é o estilo de vida. Então, você tem que examinar a tua vida. Você tem que ver para onde você está indo. E qual é a vida que você leva. Então, esta vida revela o amor que você tem. Se você não se ama, então você vai fazer tudo ao contrário. Muitos que fogem da palavra de Deus é porque eles não se amam. Até os pastores, muitos deles não se amam. Até os diáconos, muitos deles não se amam. Eles só querem Deus da sua forma. Eles não querem Deus de viver fora do pecado. Eles não querem Deus da santidade. Eles querem Deus, eles aceitam mulher com peruca, mulher com protestana, mulher com calças, mulher com a prostituição, mulher a xingular, vender água, vender azeite. Eles querem esses deuses que eles formaram na sua mente. Eles não querem a santidade, que é uma vida fora do pecado. Eles não querem a mudança de visão, a mudança de característica. Eles não querem a paz. Eles querem meter conflito. Irmão, pai e mãe. Eles querem trazer uma vida completamente diabólica. Então, nós devemos interpretar a vida tal qual como ela é. A vida é uma versão verdadeira para todo ser humano. E a vida é amor. Se você não ama, então você vai continuar no erro. Se você não se ama, você vai continuar a estudar a Bíblia Sagrada em casa. Se você não se ama, você vai trocar a Bíblia Sagrada com o telefone, trocar a Bíblia com a televisão, com a novela, trocar a Bíblia com a comida, trocar a Bíblia com a festa. Você não vai ter gosto de estudar, você não vai entender nada. Porque você não ama. E quando você ama, você busca um tema cada dia para você desenvolver, para ter um conhecimento claro da vida. Quando você ama, você procura entender o mundo. E quando você procura entender o mundo, você vai saber o abismo que o mundo está. Você vai saber qual é a salvação que Deus está dizendo para o mundo. E você vai ter a salvação. Porque como que o dono do mundo, o criador do mundo, fala que ele vem salvar, e o homem que está no mundo não sabe que vai salvar o quê, e não entende o que quer dizer a salvação. Eles andam no mal, mas dizendo ainda que são salvos. É quer dizer que esses homens, eles não buscam a Deus. Eles perdem tempo nas coisas canais. Então, eles falam da salvação superficialmente. Eles só falam da salvação para evitar de Deus. Para que Deus possa não lhes incomodar mais. Para que os homens de Deus não lhes preguem, não lhes falem de Deus. Muitos estudam a Bíblia para defender Deus. Eles usam a palavra de Deus ainda para vir lutar contra Deus. Eles fizeram isso. Lutaram contra homens de Deus. Os colocaram numa prisão pública e fizeram muitas coisas contra um homem de Deus. E o Paulo apóstolo disse que eles nos impediram de pregar o evangelho. Com a Bíblia Sagrada. Se nós entendemos com toda a clareza a versão da vida, então cresceremos espiritualmente. Se nós não buscamos o desenvolvimento espiritual, então isso revela-nos que nós estamos na cegueira espiritual. Se você não busca o amor próprio, você ainda mente, você ainda rouba, você ainda tem algo escondido, mas busca a Deus, e você declara que você busca a Deus, então aqui você tem um problema sério para resolver na tua vida em particular. Então ainda temos tempo. O tempo para que nós possamos voltar e vir para a glória. O tempo para que nós possamos entender a salvação que a Bíblia nos revela. O tempo para que nós possamos crescer espiritualmente. E Deus nos dará capacidade para que nós possamos entender em nome de Jesus Cristo. Capítulo 15 de João capítulo 15, versículo 13. João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. E se fizerdes o que eu vos mando, já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns. Este é o crescimento espiritual. Esta é a capacidade de desenvolvimento eterno, o amor. Se você não busca o amor, então esquece da salvação.
esquece da cristandade. Esquece que você pertence a Deus. Se você não buscar completamente o amor, então você tem um trabalho muito forte para resolver dentro de ti. Então, você se lança no fogo, você se sente condenado. Quando você ouve no teu interior que aquilo que você está fazendo mal, você fecha a vista, você apoia o mal. Quando você vê um homem a fazer o mal, você consente com ele, você tapa o teu mal. Então, qual é a visão que você tem? Você tem visão ao contrário. O bem você faz mal, o mal você faz bem. Você defende o quê dentro de ti? Qual é a visão que você defende? Então, isto revela o amor dentro de ti. Se você não revela, não defende a justiça, não defende o bem, não luta contra o mal, então aqui você tem um espírito ao contrário dentro do teu interior. Você vai ficar descontrolado na tua mente. Você não vai ter paz. Você vai ficar doente. Você vai colapsar. Você vai ficar insatisfeito dentro de ti. Pode ter dinheiro, pode ter tudo. Você não vai ter uma vida de paz. Você vai ficar sempre inseguro debaixo desse céu. Por quê? Porque o amor relaxa o homem. O amor dá paz ao homem. O amor ensina o homem que ele está cumprindo o seu ministério. Ele fica leve. Ele fica cheio de força e ousadia para contornar o mal. Ele sabe por que ele nasceu debaixo desse céu. E ele sabe quem é o seu inimigo, é o mal. E ele não vai deixar o mal passar diante dele. Ele vai abater a cabeça do mal. Não importa se é pai dele ou se é mãe dele. Se está suportar o mal, então ele fecha pela porta do mal. Então ele trabalha, ou ela trabalha, com o intuito de engrandecer o amor, engrandecer o bem. E não quer a palma de ninguém. Então, se nós conseguirmos interpretar o amor, então a nossa vida mudará. Mas se nós confundimos o amor com outras coisas que o inimigo já colocou nos seres humanos, mostrando-lhe que amor é cuidar do homem carnalmente. Então, ele cuida do homem carnalmente e espiritualmente ele deixa, porque não. A minha tia já tem outra igreja dela, já é pastora aí. Não, também é homem de Deus. Não, também vai ter jogo, é muito quieto, é muito bom. Mas é bêbado, é prostituto, é mentiroso, anda segundo o mundo. Me fala ainda que o homem de Deus não peca, para ver se ele vai estar contigo ou não. Me fala ainda que Deus disse que o homem tem que ser perfeito, se ele vai estar contigo ou não. Me fala ainda que quem comete o pecado é o diabo, que todas as pessoas que estão com Deus não podem pecar. E vê se ele vai estar contigo ou não. Se não está contigo, então ele não tem amor. Você tem que contender com eles. Tem que nos convencer que o caminho que eles estão a seguir é um caminho diabólico. Eles estão a ser sérios espiritualmente. O diabo está a nos levar em nome de Deus para os lançar no fim do inferno. Então, se você tem amor, então você vai deixar de perder tempo com as coisas deste mundo. Você vai trabalhar para o desenvolvimento espiritual. E tudo quanto você quer exaltar o nome de Deus no coração de todo ser humano. Então, esta é a tarefa de amor. É a prática de amor. Examina a tua vida. Vê qual é a tua função debaixo desse céu. Você tem o teu trabalho, dá dinheiro, glória a Deus. Dinheiro é para matar tua fome. Dinheiro é só para fazer uma troca. Dinheiro é ilimitado. Agora você precisa, ou seja, é limitado. Você precisa ir numa vida sem limite, uma vida ilimitada. Que é uma vida que dinheiro não compra. Não existe dinheiro para comprar. É amor. Há homem cheio de dinheiro, mas não tem amor. Há homem com um monte de casa, mas não tem amor. Ele vive infeliz. Tem que tomar um monte de comprimido. Para apagar sono, ele tem que tomar um monte de comprimido. Tem comprimido de mata-bicho, almoço, jantar, anda com farmácia na Páscoa. E por quê? Porque não tem amor. Então, quando nós temos amor, a paz cura todas as nossas enfermidades. Como é que nós estamos? Ficamos de pé e oramos.